Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. Eu faço questão de sempre repetir para que você possa entender que existe este ramo da teologia. Existe o ramo da apologética, que é o ramo da defesa da fé. Inclusive, eu estou fazendo uso de duas Bíblias especiais. A Bíblia Defesa da Fé, da CPAD, e a Bíblia Apologética, do ICP. E você deve adquirir esse conteúdo para que você compreenda e se prepare, pois há necessidade de nós fazermos a defesa da fé. Não defesa pegando em armas, não defesa matando em alguém, porque a nossa batalha não é carnal, mas espiritual e poderosa em Deus. Então nós precisamos entender para poder rebater. E tratando de apologética, o tema do trimestre diz os ataques contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sempre sofreu ataques, sempre sofreu. Nós precisamos ter isso em mente. Se terminar o trimestre e você não compreender isso, você não estudou, você não compreendeu o fim da lição, o objetivo. A Igreja de Cristo sempre esteve sob ataque. E nos últimos dias, que é o subtema do trimestre, diz: nos últimos dias nós temos a sutileza de Satanás nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Jesus estará a qualquer momento arrebatando a igreja, pois os sinais já têm sido cumpridos. Aí Satanás quer fazer de tudo para que alguns não sejam salvos e vem com medidas sutis. Dentre estas medidas, o comentarista pastor José Gonçalves, a quem eu deixo a paz do Senhor e glorifico a Deus pela sua vida, oro a Deus para que continue o abençoando, pois seus comentários têm sido um divisor de águas, não que os demais comentaristas da CPAD sejam inferiores, não é isso que eu estou dizendo, mas as abordagens do pastor José Gonçalves têm destacado, têm chamado a atenção, então tem sido de uma forma que parece que para onde ninguém quer olhar, ele chama a atenção para que olhe. Então, Deus abençoe a tua vida. Ele destaca aqui a sutileza da banalização da graça, que já estudamos, a sutileza da imoralidade sexual, que já estudamos, a sutileza do materialismo e do ateísmo, que será na próxima semana, a sutileza das ideologias contrárias à família, também na próxima, mais à frente, a sutileza da relativização da Bíblia, inclusive ontem eu fiz um vídeo sobre o que é a Bíblia, consulte aí na internet, e outras sutilezas que virão na sequência. A desta semana trata de, na lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Não é normatização, é normalização. Este é o nosso quarto vídeo da semana. Querendo Deus, faremos mais dois, o da sexta e o do sábado. E você tem mais 3 vídeos para trás, são 6 durante a semana. Então este é o quarto. Para trás tem mais 3 e para frente deverá ter mais 2, em nome de Jesus, e você deve assistir todos. Aí, à medida que você assista, caso goste, que eu tenho certeza que você vai gostar, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, mande para alguém, faça com que outros sejam abençoados, tá bom? Vamos então à nossa quarta lição. Não vamos comentar a lição, é a leitura diária, uma reflexão sobre a leitura diária. O título da lição diz: a sutileza da normalização do divórcio. É comum nós encontrarmos professores perderem a linha de raciocínio. Meu querido professor, a lição ela tem a linha de raciocínio. Siga a linha de raciocínio que você não vai se perder. Nas lições posteriores, aquilo que você ensinou chegará lá. Agora, se adiantar o assunto da lição posterior sem estudar, pode ser que entre num ponto que lá na frente você venha se complicar. Então vá com calma. Só se você já for expert no assunto, se você dominar o assunto, se você for autoridade no assunto. Se não for, vá com calma e não se preocupe que o Espírito Santo vai te guiar e você vai conseguir ensinar tudo. Já vi pessoa que no momento adianta outro assunto porque ele não domina o assunto presente, mas domina o outro. Aí acaba atrapalhando a aula. Não adiante nada. Vá dentro do padrão. Se quiser dar uma pincelada, isso aí é didático, isso aí é lícito, isso aí é normal. Principalmente quando pratica a brainstorm, que é a tempestade de ideias. Aí você lança ideias e certamente os alunos vão ficar com sede de ver aquele assunto. Mas não adiante o assunto, principalmente se você não dominar o assunto. Eu estou falando para quem não domina. Para quem domina, fique à vontade.
Na leitura diária desta semana, nós já vimos a natureza do casamento, que é monogâmico e vitalício, nós já vimos a indissolubilidade do casamento, nós já vimos o aspecto moral do divórcio, entrando no livro de Malaquias, quando os sacerdotes em seus corações estavam, por qualquer motivo, deixando suas esposas. E agora vamos para a quinta-feira, ler também Malaquias do capítulo 2, ontem nós lemos 2 e 15, hoje leremos 2 e 16. Lembrando que comentários sobre Malaquias 2, 15 e 16 nós já temos aí no YouTube. Se você colocar abreviado Malaquias ML ponto, aí colocar Cláudio Novo, você vai ver tudo que tem no YouTube acerca do livro de Malaquias. Então vamos lá. Hoje é Malaquias, capítulo 2, versículo 16. E a epígrafe da leitura de hoje, corroborando ou complementando a leitura de ontem, diz assim: Deus odeia o divórcio. Veja a circunstância do versículo 15 e veja a aplicação do versículo 16, porque é uma questão de contexto para compreender. Tanto é que no Novo Testamento o termo divórcio foi tratado por Jesus, criando uma exceção. O mesmo termo divórcio foi tratado por Paulo, criando mais duas exceções. E o termo divórcio é tratado pelas Assembleias de Deus, no Manual de Fé das Assembleias de Deus, nas páginas 204 e 205, apesar de citar duas páginas, mas só são duas linhas. É uma linha na página 204 e uma linha na página 205, que também mostra algumas posições. E a CEADEB, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus, na Bahia, ela também traz outros exemplos. Aumentou o leque. Há alguns anos vinha sendo discutido, mas agora no final do ano passado, em dezembro, a Comissão de Ética da CEADEB tratou do assunto e criou outros exemplos. A nossa preocupação é que esta quantidade de coisas, de exemplos, de exceções que são criadas, elas, a meu ver, geram precedente. Apesar de travar este caso ou travar aquele caso, em alguns até de forma subjetiva, pessoal, que não deveria ser, mas, a meu ver, se Jesus deu um exemplo e depois outros vêm criando outros exemplos, é porque o caso deve ser julgado detalhadamente dentro do seu contexto, dentro do acontecimento. Neste sentido, antes da leitura, eu indico mais uma vez para vocês o livro do pastor Ezequias Soares. E se alguém quiser este livro, nós vamos colocar o link dele aí no YouTube para que você possa ter acesso a ele direto, ou você manda um zap para mim, 779-9946-3346. Diga, eu quero o livro, aí você cita o nome do livro aqui, Casamento, Divórcio e Sexo à Luz da Bíblia, do pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares é o organizador da declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aqui, enquanto aqui tem duas linhas, aqui você tem muitas páginas. Me parece que mais de 10 páginas. Eu reli agora recente, não contei a quantidade de páginas, mas me parece que mais de 10 páginas. E é interessante que este conteúdo aqui, da forma que ele foi abordado, ele está também no livro Texto do Trimestre do pastor José Gonçalves, na mesma linha, no mesmo formato. E ele vem também abordado na revista. A forma que ele está abordado na revista, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto e os itens que ali estão, eles seguem exatamente a linha do pastor Ezequias Soares. Então, se você quer conteúdo, você deve ler aquele livro. A revista ela fica desse tamanho diante do livro, certo? E nesta linha o pastor Ezequias Soares orienta neste livro, o pastor Ezequias Soares orienta que nós devemos tratar da questão com ética. Alguns tratam como moral, só que moral é interna, moral é subjetiva. A ética é externa. A ética é um ato que alcança todos. Se você vai praticar um ato e as outras pessoas vão sentir, vou dar um exemplo aqui bem chulo. Você está no elevador e você tem mais alguém contigo no elevador e de repente dá vontade de soltar um pum. Desculpa o exemplo. As outras pessoas vão sentir, é um fator ética. Se você vai arrotar numa mesa, além de ética, é etiqueta. Se você vai atirar uma pedra, vai afetar alguém, é ética. Então todas as decisões que você vai agir com relação às pessoas envolve a ética. E neste caso, a ética é quando há sentimentos morais que vão afetar as pessoas. O divórcio é um ponto que deve ser tratado com ética, haja vista que
existem famílias envolvidas. Então, a depender da forma que o assunto for tratado, e aí eu falo como advogado também da área de família. Eu atuo na área de família, já tratei inúmeros casos e tratamos, neste presente momento, nosso escritório aqui tem casos dessa linha. Então, o Ministério da Igreja, conforme orientado pelo pastor Ezequias Soares, deve o Ministério da Igreja ter tato, ter atenção, ter cuidado para que, em vez de resolver um problema, piorar. Infelizmente, nós temos muitas pessoas despreparadas para tratar deste assunto no Ministério da Igreja. Eu já vi pessoas que não levam o conteúdo para a igreja porque dizem, não, mas fulano de tal não tem capacidade de tratar do meu assunto, e na realidade não tem. Alguns têm a língua muito grande, alguns... Eu vi alguém outro dia que deu um conselho para outra pessoa da seguinte forma, observe aí. Ele disse bem assim, não, a solução para você... A pessoa tinha divorciado, tinha casado de novo, a outra pessoa também já tinha casado, já tinha adquirido família e tal, então já haviam separado e criado as ramificações. E a pessoa disse, não, o único segredo é você separar da família atual, quer dizer, filhos que fiquem aí, tal, etc. A questão emocional do novo relacionamento, é você separar e voltar e se unir com aquela. Eu digo, meu irmão, é uma questão de lógica. Então nós precisamos, conforme orientado pelo pastor Ezequias Soares, tratar do assunto com ética, com muito cuidado. E o pastor Ezequias Soares também orienta que os irmãos que forem ensinar conheçam dos tempos bíblicos. Ele faz referência a este livro aqui, de William Coleman. Ele indica ele cita este livro no seu conteúdo. Graças a Deus que eu tenho esse livro também. Então você deve olhar aqui, porque existem questões que foram na nação de Israel, no povo de Israel. Jesus falou, inclusive, num contexto. Jesus, quando falou rebatendo duas escolas teológicas da época, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Tinha lá o texto de Deuteronômio 24, que daqui a pouco nós vamos falar, e cada uma, as escolas de Hillel e Shammai interpretavam de uma forma, mas não passavam de interesses dos próprios corações. Jesus, então, rebatendo os escribas e fariseus, Jesus disse... É assim que disseram? Porém, eu vos digo. E como é que está escrito? É assim que disseram, que ensinaram? E como é que está escrito? Eu então vos digo. Então é necessário que nós compreendamos o contexto para que cada caso seja tratado dentro de um ponto. E detalhe, a lição termina igual indicou o pastor Ezequias ali, dizendo que nós devemos cuidar porque as pessoas que passam pelo divórcio são cidadãs. São pessoas que merecem a graça de Deus. Então a discriminação, ele é uma linha contrária justamente daquilo que é pregado na igreja em nome de Jesus Cristo. Então vamos ler a lição e vamos nos preparar, porque domingo, na mesma linha ainda do contexto bíblico, aí agora já sou eu que estou indicando esse livro aqui, Manual de Uso e Costume dos Tempos Bíblicos. Eu indico para você, tá bom? Vamos ao nosso texto bíblico? Pois bem, nós estamos em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Fazendo leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia Apologética com apócrifos, edição ampliada do ICP. Versículo 16 diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Vamos ler o texto ao contrário. Guardai-vos em vosso espírito, é o fator moral. Guardai-vos em vosso espírito, é o fator moral. Amorteça, mate, derrube, cancele esse desejo que você tem interno. As coisas só acontecem externamente porque o desejo é interno e não adianta ninguém botar culpa em ninguém. O desejo é interno. A pessoa tem o desejo, Tiago diz que a coisa vai gerando dentro dele, o desejo entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, neste caso da área sexual, e lá dentro dele vai gerando, ele vai maquinando, vai preparando, que no direito a gente chama de iter criminis, ou seja, pegando o conceito emprestado, ele vai se preparando para cometer o pecado, aí organiza tudo, utiliza o que tem à sua disposição, utiliza, que foi o assunto da semana passada da escola dominical, a sutileza da imoralidade sexual, ele utiliza a mídia, ele utiliza o que tem à disposição, a rede social, o celular, a internet, etc. E vai até consumar o pecado
do adultério e coisa do gênero, levando ao divórcio. Pois bem, então o texto diz: guarde o teu coração, o teu espírito, guarde o teu espírito. Por quê? Porque Deus aborrece o repúdio. Ponto. Vamos entender o que é o repúdio? Lá em Deuteronômio 24, versículo 1 a seguir, diz que se o homem encontrasse na mulher coisa feia, lá em Deuteronômio, a lição de domingo vai tratar sobre isto. Me parece que no primeiro ponto da lição ela já trata sobre isso. Por isso você tem que ser aluno da escola dominical. Por isso que você tem que estudar para poder ensinar. Não adianta ensinar sem estudar. Nós temos uma classe de aproximadamente, uma classe grande, onde tem homens de todos os níveis. Domingo passado tinha médico conosco, temos empresários, tem advogado na nossa sala, tem tudo. Então estude, tem que estudar para ensinar. Aí o texto diz: o homem via, lá em Deuteronômio 24, o homem achava coisa feia na mulher. O que é coisa feia? Coisa feia poderia ser, como diz um comentário, parece que Bacon, Bacon a pronúncia, poderia ser que ela cozinhasse mal. Coisa feia poderia ser uma verruga. Coisa feia poderia ser que ela, quando tirasse a roupa, não fosse bonita. Coisa feia poderia ser, sei lá, um mau costume, qualquer coisa. Coisa feia é muito amplo. Olhando para o que Jesus Cristo disse, dá a impressão que a coisa feia ali era alguma coisa no sentido sexual. Só que nós precisamos tomar cuidado para não interpretarmos esse texto exclusivamente a favor dos homens contra as mulheres. Vamos tomar cuidado. Aí eu vou trazer a Constituição a lume. Todos são iguais perante a lei. A interpretação ela deve ser para Joãozinho e para Mariazinha, Joãozinho e Joaninha, ou vice-versa. Então, quando Jesus trouxe o assunto de forma genérica, alcançando os dois. De sorte que aqueles que agiam sem motivo, presta atenção, é sem motivo. Perguntaram para Jesus: pode um homem então, por qualquer motivo, fazer tal coisa? Porque está escrito. Aí Jesus, praticamente pegando esse texto de Malaquias capítulo 2, versículos 15 e 16, disse: é assim? Ah, pois eu vou dizer para vocês que aquele que fizer isto, este aí está cometendo pecado. E Jesus vai tão além que ele leva a questão do adultério, ele leva para o fator da rede social. Ele diz bem assim: aquele que desejou já cometeu. Como assim para a rede social? Para a rede social, para nós hoje, para o nosso contexto. De sorte que, irmãos, o camarada naqueles dias pegava, ele não precisava de juiz, ele próprio era o seu juiz, ele ia lá, fazia uma carta chamada carta de repúdio e dispensava a mulher para que a mulher pudesse voltar para a casa de seu pai, para que a mulher pudesse usar o dote que ela havia recebido e para que a mulher pudesse casar de novo. Aí foram perguntar a Jesus: e se por acaso o novo marido dela morrer, ela pode voltar a casar com o primeiro? A resposta foi a mesma: não, como é que isso vai acontecer? Sendo assim, os irmãos precisam entender que Deus, conforme diz a nossa epígrafe, Deus odeia aquilo que é feito com injustiça. Deus não aceita. Agora tem circunstâncias e circunstâncias. Tem circunstâncias em que a pessoa está correndo risco de vida dentro de casa. Aí eu pergunto para você, é favorável ou contrário? Por isso que eu disse que quando Jesus falou, quando Paulo falou, quando a Convenção das Assembleias de Deus falou, quando a CEADEB falou e quando eu e você estudamos o assunto, nós precisamos entender que, em que pese nós sermos o corpo teológico, nós termos esta base doutrinária e bíblica para tratar do assunto, existe uma legislação no Brasil e nós tratamos de divórcio no Brasil. Nós pegamos o conceito de Israel, mas a lei que trata do divórcio é no Brasil. Preste atenção. E cada caso vai ser cuidado. Já aceita-se divórcio se o marido ficar preso muito tempo, ou a mulher. Eu digo marido, mas a mulher também. E se por acaso aquela mulher não quiser separar daquele marido? Por uma questão de necessidade sexual e de alimentação dos filhos. Aceita-se o divórcio se por acaso ele agiu contra ela pela Lei Maria da Penha. Eu tenho um caso aqui em que a Lei Maria da Penha foi aplicada e na sequência a mulher disse: não, mas eu quero ele de volta. E aí? Como é que fica a situação? Então eu vejo que o caso deve ser analisado com detalhes. Legal? Deus aborrece, coloque na frente aí, a injustiça. O por qualquer motivo, Deus abomina. Legal, né?
Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e domingo esteja conosco na Escola Bíblica Dominical. Amanhã, querendo Deus, falaremos sobre o divórcio como permissão no Novo Testamento. Então nós falamos até agora do que não pode, mas amanhã nós vamos ver a permissão para o divórcio, as circunstâncias, aí nós entraremos em detalhes. Eu vou falar agora os casos específicos que o apóstolo Paulo apontou, Jesus apontou, o apóstolo Paulo apontou, a declaração de fé das Assembleias de Deus tem apontado e a CEADEB, que é a convenção a qual eu e os demais somos subordinados, também tem apontado a respeito para orientar você que está passando por esse contexto ou não. E também como advogado, de repente eu dou falo de alguma coisa aqui ou ali. Lembrando que já tem até crime de perseguição, viu? Artigo 147, parece que é o A ou B. 147A do Código Penal já fala do crime de perseguição, que é uma das coisas que autoriza não só a aplicação da Lei Maria da Penha, como o divórcio. E aí? Aguarde. Pai do Senhor, se inscreve aí, viu?